Oi, estou de volta com Band Mulher e a gente vai falar agora sobre o sono do bebê, mas antes, deixa eu mandar um beijo aqui para esse tanto de mulher maravilhosa que está mandando notícias aqui pra gente. Olha só, essa aqui deixa eu pegar o nome dela aqui, a Débora de Uberaba, a Cláudia Antunes de Uberlândia, estão ligadinhas assistindo o programa. Um beijo, meninas, obrigado pela sua audiência. Gente, o sono do bebê que não dorme, fica estressado. Será que só o bebê que fica estressado? Será que a mãe também fica estressada? A família toda fica estressada? Como é que nós, mentores dos nossos filhos, podemos ajudar as crianças nesse desenvolvimento? Porque eu acho que faz parte até do amadurecimento do bebê passar por essas dificuldades. É isso mesmo, Mariana? É isso aí. Ah, bem-vinda, querida. Bem? Eu tô aí com você. Tudo jóia. Obrigada por ter atendido o nosso pronto convite para vir contar para a gente e ajudar a gente a refletir sobre esse assunto e ajudar muitas mamães, vovós, titias, madrinhas que estão em casa e estão passando por esse problema exatamente agora. O sono do bebê, ele acaba trazendo muitas preocupações, né, para a mãe, para o pai, para todo mundo que cerca ali o bebê. Porque assim que o bebê chega, a gente fica sem entender, às vezes, como que funciona o ritmo da criança. Porque o que a gente pensa? Que o bebê, às vezes, vai funcionar no mesmo ritmo do adulto. E a gente acaba caindo em algumas pegadinhas, né? Algumas pessoas falam, se você deixar ele dormir de dia, ele não vai dormir de noite. Ou ensina essa criança a dormir no barulho, ensina essa criança a dormir na luz, porque senão depois vai ficar difícil. Né? Eu que já fui mãe, mas faz tanto tempo já que eu fui mãe, eu lembro que todo mundo tinha uma receita para eu lidar com essa dificuldade do sono da minha filha. Gente, minha filha acordava, não sei se seus mentorados te relatam isso, ela acordava às vezes 3 vezes na noite para mamar, com fome. Tem mães que, assim, na mentoria, eu já atendi mães que bebês acordam 10 vezes, sempre procurando isso. Mas isso é uma coisinha que a gente consegue resolver lá no começo, entendendo as necessidades do bebê. Porque a criança, ela não funciona no mesmo ritmo do adulto, ela precisa dormir algumas vezes ao dia. Se for um recém-nascido, ele dorme de 40 em 40 minutos, de 1 em 1 hora, ele vai precisar tirar um cochilinho. E se ele não dorme durante o dia, se a criança não dorme o que ela precisa durante o dia, à noite fica tudo bagunçado, porque ela começa a acumular hormônios que a estressam e de noite, em vez dela capotar, acontece o contrário, ela acorda muito mais vezes. Fica desperta, né? Engraçado você falar isso, que eu tô aqui tentando me colocar no lugar do bebê, né? Imaginando que a gente trabalha o dia inteiro, quando come, dá aquela vontade, dá aquela deitadinha, aquela dormida. Só que a gente só está produzindo mentalmente, né? A criança não, ela está ali com aquele corpo em expansão, com crescimento, isso está relacionado, é por isso que ele sente tanto cansaço? Totalmente, porque o cérebro da criança ele ainda tem uma imaturidade neurológica. Então, conforme a criança vai crescendo, um recém-nascido, como eu disse, ele vai acordar, ele vai precisar dormir várias vezes ao dia. Conforme ele vai crescendo, ele vai conseguindo ficar cada vez mais acordado, precisando tirar menos sonecas durante o dia. Ele consegue ficar mais ativo. E a criança que passa por privação de sono, ou seja, ela não é colocada para dormir, porque a gente acha que a criança, né, pelo menos eu, antes de entrar nesse universo, eu achava que a gente colocava o bebezinho no berço e era algo simples, ele ia dormir. Era mágico, assim, ó, bibi de bob de bum, dormiu. Mas não, a criança, ela precisa ser colocada para dormir, né? Ela precisa ser bem alimentada, a criança, ela precisa estar num ambiente que proporciona um sono adequado, porque às vezes a gente coloca o bebê num lugar barulhento, com muita luz, com muitos estímulos, e ele não consegue se entregar ao sono, né? Tudo é muita novidade para o bebê, para o adulto é fácil, eu tô aqui, eu deito, eu cochilo, porque para mim não é novidade, mas para a criança o mundo é muita novidade. Então, se eu coloco ela para dormir num lugar que tem muito estímulo, muito barulho, para ela é difícil se desconectar e relaxar. Não, eu já tô cheia de perguntas aqui do pessoal de casa. Gente, podem mandar que dá tempo, a gente tem bastante programa ainda pela frente. Tem aqui uma pergunta da Laura, que é de Uberlândia. Olha só o que ela tá te perguntando. Como fazer se o meu bebê só dorme no colo? Depende. Ele tem 3 meses. Exatamente. O bebê até os 3 meses, ele tem uma alta necessidade de colo, porque até os 3 meses o bebê ainda não entendeu que ele e a mãe são seres diferentes. É verdade? Até os 3 meses o bebê acha que ele e a mãe são uma pessoa só, o que a gente chama de esterogestação. A gestação dura 9 meses e a esterogestação são mais 3 meses até o bebê entender que de fato ele nasceu. Então, até os 3 meses, o bebê tem uma grande necessidade de colo, de peito, de aconchego. E depois dos 3 meses, começa a ficar um pouco melhor.
um pouco mais tranquilo. Mas, o que eu faço? A gente tem que ser muito gentil com o bebê. Então, comece tentando a primeira sonequinha do dia, que geralmente é a soneca mais fácil. Comece a tentar a colocar ele no berço. Se ele chorar, você pode pegar, você acalma, coloca de novo. E aí, você vai indo aos pouquinhos. Ô, Mari, você tá desmistificando tudo que o pessoal mais antigo fala, né? Não, que é, olha, o menino tem que deixar no berço, não pode pegar porque vai pôr manha no menino, vai acostumar o menino mal. Então, gente, esquece tudo isso, porque a realidade é outra. A criança, ela precisa, né? A criança, se você deixa ela ali sozinha, ela se sente completamente abandonada. Pensa, ela passou 9 meses num lugar onde era quente, era escurinho, ela tinha alimentação o tempo todo, ela tinha o aconchego o tempo todo e, de repente, é exposta a um mundo que é muito barulhento, cheio de luz, ela fica separada da mãe, ela precisa chorar para conseguir tudo que ela quer. Então, o colo é o lugar onde a criança se sente mais segura, se sente mais aconchegada e que ela se sente sem medo, né? Eu acho que a gente quebrou um mito aqui, viu, gente? O mito do menino largado no berço. O lugar da criança é no colo aconchegado da mãe, para que ele possa suprir as carências afetivas nesse começo da vida dele, ali até uns 3, 4 meses. Entendi bem? Entendeu bem. Aí depois a gente consegue, né? E vai educando a criança, vendo que ela não vai ser abandonada, que a gente está ali devagarzinho ensinando, né? Exatamente, acolhendo. Maravilhosa, acolhendo. A mulher estava aqui lendo as mensagens de carinho, pessoal, nossa, de Sacramento, Uberaba, Patos de Minas, Perdizes. Beijo para todo mundo, obrigada pelas perguntas. Vou ver se vai dar tempo de fazer tudo e se não der, eu vou passar aqui as perguntas para as meninas, porque eu convidei para contribuir com essa prosa que já está ótima, a Lídia, que vai trazer para a gente um ponto de vista da pediatria, sobre a importância do sono na saúde do bebê. Ô, Lídia, bem-vinda, querida. Obrigada. Deixa eu chegar aqui para dar um oi para ela. Gente, o pessoal me mata ali. Fala, você levanta e não avisa pra gente, corta tudo aí a cabeça na câmera. É que eu gosto de receber, a Lídia já sabe. É um prazer, né, estar aqui, falar sobre um tema tão importante que atualmente é uma demanda imensa no consultório. Estava até comentando, quando eu me formei na faculdade, no curso de pediatria, não era um assunto que a gente falava. E hoje mesmo, né? É um dos principais assuntos hoje de uma consulta de rotina do bebê, é falar sobre sono, explicar um pouco e ajudar essa mãe, né? E ele é muito importante para o bebê, né, Veri? Na verdade, o que um bebê precisa? De 3 coisas. Ele precisa de ser alimentado, ele precisa de ser cuidado no sentido de ter amor, carinho, e ele precisa dormir bem. Então, nós estamos falando de uma das 3 coisas que o bebê precisa. Um dos pilares, E os pais se preocupam tanto em alimentar bem, em fazer o melhor pela alimentação, preocupam em dar amor, carinho, em cuidado, e às vezes o sono acaba acontecendo assim, do jeito que deu, se ele quiser ele dorme tal hora, se não quiser, se mama, não mama, e fica uma coisa muito bagunçada, que não é assim na alimentação. A alimentação tem toda uma rotina, tem toda uma orientação, né? Então, é extremamente importante que o bebê durma bem e que ele aprenda a dormir. Ele não nasce sabendo dormir. Nós precisamos ajudar ele a ensinar ele a dormir. Ah, que bacana. Daqui a pouco você vai dar uma dica de como é que ensina. Deixa eu só fazer uma pergunta para a Lídia aqui, que o que você disse reflete exatamente o que eu penso. Que a gente vem de uma cultura de nunca ter olhado para isso e tem muito resquício disso, né, no meio, né, que vem de vó, que passa para filho, e aí, às vezes a gente não sabe lidar com isso. Daí a importância de ter, né, o pediatra e agora uma terapeuta do sono, uma pessoa especializada nisso. Lídia, o que eu queria saber é o seguinte, já que o sono é um dos tripés da saúde integral do bebê, de que forma que isso pode impactar realmente em coisas como imunidade, crescimento, para que as pessoas possam entender a relevância disso? Durante o sono, o bebê descansa e ele ele assimila todo o conhecimento, todas as informações e estímulos que ele teve durante o dia. Então, ele precisa desse momento para aquilo sedimentar. Então, é muito importante para o aprendizado da criança, é muito importante para no dia seguinte ele estar bem. Não é só a mãe que no dia seguinte está um bagaço. Uma criança que acorda 10 vezes, igual o caso que a Mariana comentou, ou que acorde 1, 2, ela está muito mais cansada no dia seguinte do que um bebê que dormiu a noite toda. Então, para o humor da criança, para o aprendizado
aprendizado, para a imunidade, para o crescimento. E o principal não é só para o bebê, é para a mãe. Essa mãe sendo privada de sono 2, 3 meses, igual ela comentou, os primeiros 3 meses, faz parte do pacote. E depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, essa mãe precisa dormir bem, para ela ter condições. E aí aumenta a chance de depressão, de diminuição de aumento de divórcio, de diminuição agora, de bem-estar no casamento. Então não é só o bebê, é toda uma família que ele impacta. Isso é muito sério, né, gente? Às vezes a gente negligencia isso e o negócio toma uma proporção que depois a gente não sabe ver qual que é o fio dessa meada, e era o sono da criança. Eu já tenho perguntas aqui da Cláudia, do bairro Bom Jardim, aqui de Uberlândia. Ela perguntou, eu não sei se tem uma resposta certa para isso. Vocês me digam, até que idade meu filho deve tirar sonecas? Tem idade? Será, gente? Tem. Tem? Tem. Aproximadamente, a gente vê que crianças até 4, 5 anos ainda precisam de sonecas. Mas é igual eu falei, cada vez que a criança vai crescendo, ela precisa de menos. Então, uma criança de 4 anos, uma soneca ao dia é suficiente. Uma criança de 3 anos, 2 anos, uma soneca no dia é suficiente. Agora, na verdade, se a gente for pensar, até nós, como adultos, tirar uma sonequinha... isso agora. Eu falo assim, a gente tem idade, eu tô frita, porque eu sou adepta. Mas uma sonequinha, assim, que a gente fala como necessidade, até uns 4, 5 anos, depende da criança. Depois ela já entra no modo mais ativo, Lídia? É não focar no sono do dia, porque o sono do dia muda muito. O bebê nasce, ele tem várias sonecas, depois isso vai diminuindo. Então, assim, vamos focar no sono da noite, na rotina, no horário, no ensinar, na sequência, porque esse sono vai durar a vida toda. A soneca, ela vai acabar mudando, e ela muda, cada mês o bebê muda. Então, foque no sono da noite, que esse é o que realmente precisa. Ô, Cláudia, resposta melhor que essa, eu acho que você não ia achar, só que no Band de Mulher mesmo, né? Uma terapeuta do sono, dando dica de como fazer e as implicações dessa qualidade do sono na saúde do seu bebê. Não, gente, tô achando que tá fantástico isso aqui, vocês estão gostando? Manda aqui pra mim no Band Zap. Olha, tem mais pergunta. Olha, da Raquel, do Pacaembu. Ela quer saber se as noites mal dormidas podem causar, inclusive, um envelhecimento acelerado ou algum mal maior na saúde. Eu não sou médica e eu acho que sim. Deixa eu ver aqui com a Lídia. Sim, não tem dúvida nenhuma. Gente, qual que é o grande mal hoje do adulto? Não dormir bem. Qual dos remédios que mais você se vende hoje? Remédio para dormir. Então, vamos ensinar a nossa criança a dormir desde pequeno. E assim, eu não estou falando de repercussões lá, né, no envelhecimento de 60, 70 anos. É óbvio que isso vai interferir. Mas eu estou falando da interferência no agora, na qualidade de vida da criança e da família. Então, a criança precisa aprender a dormir. Você não vai ensinar seu filho a andar, a falar, a dar descarga, a escrever, a tudo. Tudo você precisa ajudar. Por que o sono você não ajuda? O que a mãe faz? Ela faz a criança dormir. Ela balança no colo até que ele durma, depois põe no berço. Ela balança no carrinho até que ele durma, depois põe no berço. Então, ela não ensinou, ela fez a criança dormir. Então, ela precisa ensinar essa criança a dormir. Vou pegar um gancho nisso aí, já pedi para Mariana dar uma dica para as mães preciosas de como ensinar uma criança a dormir. Isso. A criança, quanto menor ela é, mais dependente. Ela precisa dos pais, da mãe, para poder ajudar. Conforme a criança vai crescendo, ela precisa se sentir segura. E aí que entra uma rotina. A criança que tem uma rotina equilibrada, ou seja, ela tem horários não exatamente iguais, mas ela sabe aquilo que vai acontecer no dia. Então, por exemplo, ela acorda, ela sabe que ela vai brincar, tomar o café, depois ela vai tirar um cochilinho. Se tudo acontece mais ou menos no mesmo ritmo, a criança se sente mais segura e ela se sente mais tranquila na hora de dormir. Então, por exemplo, se você hoje faz tudo para o seu filho dormir, balança, bate no bumbum, faz tudo, comece tirando uma coisinha por vez. Então, seu balanço, seu dou mamar, comece acalmando primeiro, tenta fazer ele dormir paradinho, depois você vai tentar colocar ele no berço, ninar ele no berço, vai indo aos pouquinhos. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, para a criança ter cada vez mais autonomia de sono. Interessante você colocar isso, Lídia, um pouco da ansiedade da própria mãe, né? Em passar isso para o filho. Você percebe, essa é uma queixa no seu escritório? Ou é um desafio? Sim, as mães, elas hoje perderam a coisa de que a criança
precisa de resolver a vida sozinha, essa palavra que ela usou, autonomia, de que ela precisa, não que eu faça tudo por aquela criança. Então a criança chegou de madrugada, a mãe já levanta e já põe no peito. Calma, mas tem pouco tempo que ela mamou, não está na hora de mamar. Vai lá, deixa ela chorar ali um minutinho, principalmente se ela for uma criança maior de 3 meses. Os primeiros 3 meses não dá nem para a gente entrar muito, porque realmente, eu brinco que quem manda em casa é o bebê, até os 3 meses, né? Depois dos 3 meses, que a gente completou 1 ano de vida, 9 meses na barriga e 3 do lado de fora, é a hora de eu começar a deixar ele se resolver um pouquinho. Chorou um pouquinho, vou lá, tenta acalmar, não ponho no peito, para ele não vincular que toda vez que vai dormir, ele vai pro peito, ele precisa de mim. Então ele precisa aprender a dormir sozinho, só que é um processo gradativo. Gente, assim, ó, essas duas agora vão só vir junto, porque uma complementa a outra, que tá maravilhoso. Faça dessa forma e por que faça dessa... Gente, eu tô adorando. Eu vou dar um tempinho aqui, eu quero que vocês pensem numa mensagem final pro pessoal de casa, mas antes de pedir, eu quero convidar vocês para assistirem hoje à noite a final do MasterChef. É o programa mais saboroso da nossa TV brasileira. Gente, eu pedi para vocês despedirem e deixar uma mensagem final pro pessoal de casa. Mari. Mães, eu quero, sim, deixar uma mensagem de encorajamento. Dizer para vocês que vocês são as melhores mães, né? Cada mãe é a melhor mãe que esse bebê pode ter. Você conhece o seu bebê, então, assim, tenha paciência, respeite cada fase e respeite também você, né? Cuide de você para que você esteja bem, para cuidar do seu bebê. Obrigada, Mari. Lídia? Perfeito. Não pense no que aconteceu, por que o bebê não está dormindo bem, no para trás. Vamos pensar a partir de hoje, Obrigada, o que eu posso fazer para frente, como ensinar o meu filho e deixar ele ter a autonomia dele. Obrigada, Lídia. Ó, um beijo para você que está nos assistindo. A gente volta amanhã com mais Band Mulheres, sempre um assunto ótimo, né? Até lá!